tema da minha mensagem hoje chama-se o baile de máscaras. E eu quero ler Mateus capítulo 23, o verso 25, que é uma chamada dura que Jesus faz nos escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, o verso 25 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós, exteriormente pereceis junto aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. Pai, te agradeço pela tua palavra e te peço, Senhor, faça com que ela seja viva nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A razão pela qual eu dei o título de O Baile de Máscaras para essa ministração e li o texto de Mateus capítulo 23, é porque eu acredito que hoje nós, enquanto sociedade, e não me refiro à igreja evangélica, me refiro à sociedade, nós estamos sim vivendo um baile de máscaras. Eu acho que as redes sociais hoje, elas oportunizaram para que isso fosse massificado, não que não existisse antes, mas eu acho que talvez a rede social foi um veículo de massificar esse baile e fazer com que isso se tornasse algo tão comum no nosso meio, aonde nós vivêssemos com as nossas máscaras, onde nós colocássemos as nossas máscaras e vivêssemos tranquilamente com elas e comungássemos com os outros, sabendo que tanto eu quanto ele tem a sua máscara e nós nos sentimos confortáveis e bens com tudo isso e seguimos a nossa vida. E acredito que a sociedade vive de uma certa forma assim, mas o que me preocupa é quando isso começa a ser vivido dentro da igreja. O que me preocupa é quando nós, que teoricamente deveríamos de ser vulneráveis e transparentes, a qual Paulo diz, somos uma carta lida por todos os homens, temos que ser um livro aberto, temos que ser pessoas que de fato somos aqui ou em qualquer lugar, que nós possamos ser esse tipo de pessoas quando nós aqui dentro passamos da mesma forma, e quando eu digo aqui dentro me refiro a esse nicho evangélico a qual pertencemos, quando aqui dentro passamos a sofrer do mesmo mal. E é isso que me preocupa e é disso que eu quero meditar com você hoje à noite. O texto de Jesus, ele está falando com a religiosidade dos fariseus, mas ele trata algumas coisas, e é aí que ele faz esse paralelo, quando ele critica a hipocrisia da religiosidade, e ele diz, sabe qual é o pior dessa hipocrisia da religiosidade? É que vocês por fora são um, mas por dentro são outros. Por fora vocês são como sepulcros, pintadinhos, bonitinhos, estão pintados de cal, todos branquinhos, bonitos, arrumados, mas dentro na verdade é um depósito de ossos, de morte, não tem vida, não existe realidade. E isso me assusta quando, num contexto geral, talvez seria normal numa sociedade que ela apodrece sem ter o sal que a conserva, quem a mantém saudável, mas o que me preocupa é quando o sal passa a se tornar insípido. O que me preocupa é quando o sal que deveria de salgar, ele perde a capacidade, porque ele se permite usar dos mesmos artifícios e da mesma máscara que lá fora se usa. E essa é a crítica de Jesus. Ele diz, olha, o problema de vocês, e essa é a frase que ele usa, principalmente no final, ele diz, por fora parecem formosos, mas por dentro. E a grande questão não é o que é por fora, e você sabe disso, é o que está aqui dentro, é o que é dentro do ser humano. Ontem eu falava no aniversário de uma igreja, de um grande amigo, eu dizia, talvez, infelizmente, não são muitos lugares que nós podemos dizer isso, né, falando da igreja evangélica, mas ali existem pessoas, líderes, pastores, que são
pessoas, que são pastores, gente, que são a mesma coisa aqui em cima do que são a mesma coisa ali embaixo. Eu lembro um dia, um amigo meu chegou para mim e disse: eu não concordo que conte piada no púlpito. Eu acho que o púlpito, ele é um lugar muito santo e sagrado para se contar piadas. E eu falei para ele: cara, eu concordo contigo. Eu sou totalmente a favor desse seu pensamento, se você também não contar piadas fora do púlpito. Porque você não pode ser uma pessoa ali embaixo e ser outra pessoa aqui em cima. Você não pode ser um personagem aqui em cima e ser uma outra pessoa ali embaixo. Se a sua vida lá embaixo não é de contar piadas, não faça aqui em cima. Agora, se lá embaixo você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, seja essa pessoa alegre aqui em cima, seja você, seja transparente, seja gente. A grande dificuldade hoje é que a religiosidade, e esse é o grande problema nosso, e a religiosidade, ela acaba nos impulsionando a colocar a máscara da religião. De novo, ali fora, talvez seja comum. Hoje nós vemos as pessoas quando vão tirar uma foto, uma selfie para postar no Facebook, eu tenho que ter a posição certa para aparecer bem. Eu preciso tirar ela bem. Não fiquei bem, não. Esse não é o melhor look, porque eu preciso parecer bem. Hoje nós vivemos dentro do conceito de perfeccionismo, e não de eu ser um perfeccionista, mas de viver em um mundo perfeito, aonde as coisas precisam ser boas e precisam ser perfeitas. Se eu não viver dentro dessa realidade perfeita, se eu não estar dentro de um ambiente perfeito, eu estou com problemas. Então eu preciso estar nesse ambiente perfeito. Só que nós não somos perfeitos e sabemos que não somos perfeitos, mas para que possamos ser, nós colocamos a nossa máscara e vivemos nesse baile de máscaras, aonde todos nós estamos envolvidos nessa atmosfera, dançando, né, nesse ritmo, nesse movimento de mundo, de vida, como se assim o fôssemos, mas na verdade todos sabemos que não. Fazemos propaganda da nossa família como se fosse aquela propaganda de margarina, onde sentamos de manhã e tentamos transparecer que a nossa casa, de uma certa forma, ela vive essa realidade, mesmo sabendo que lá dentro nós temos as nossas dificuldades e temos os nossos problemas. Talvez outro grande problema vivido hoje na humanidade, e isso dito por uma doutora de comportamento humano, ela diz: o grande problema da humanidade hoje é a escassez. E quando ela diz isso, ela se refere ao seguinte: hoje nós nunca temos o suficiente. Nós sempre temos a sensação da escassez. Nós não temos os bens o suficiente, nós não temos alegria o suficiente, nós não temos paz o suficiente, nós não temos dinheiro o suficiente, nós nunca temos o suficiente. Nós nunca conseguimos alcançar o que nós gostaríamos de ter. Só que aquilo que nós gostaríamos de ter e que consideramos que não temos o suficiente é o mundo perfeito. É o que a humanidade entende de perfeição. E para que então eu possa me aproximar daquilo que se diz perfeito, eu coloco uma máscara. Eu tenho dificuldade de chorar, eu tenho dificuldade de me expor. Quando o filho chega de 5 anos ou de 7 anos, chega em casa dizendo: mãe, pai, na escola riram de mim, fizeram bullying comigo, falaram que eu era feio ou feia, disseram que meu cabelo era isso ou aquilo. Talvez uma primeira reação nossa seja de dizer: você precisa se posicionar, ou não dá bola, ou não permita que isso aconteça, você é mais do que isso, olha como você é linda. E temos dificuldade, por exemplo, de sentar do lado dele e dizer: filho, filha, eu quero te dizer, isso também aconteceu com o papai, isso também aconteceu comigo, eu também sofri, eu também chorei,
eu também passei pelas mesmas dificuldades que hoje você está passando, para que nós possamos criar empatia, para que nós possamos estar perto, para que nós possamos olhar e dizer, cara, eu sei o que você está passando, porque eu também passo essa realidade, mas hoje nós temos dificuldade com o negócio, nós temos dificuldade de sermos vulneráveis, nós temos dificuldade de permitir que sejamos vulneráveis, de que pessoas de fato nos conheçam, porque nós temos medo que se nós sermos vulneráveis, ou se formos vulneráveis, as pessoas vão conhecer o lado feio da gente, e é verdade, elas vão. Se nós formos vulneráveis e transparentes, as pessoas sim vão conhecer o nosso lado feio, e para que isso não aconteça, nós colocamos máscaras. Para que isso não aconteça, nós criamos fortalezas, aonde nós nos sentimos seguros e confortáveis. A fortaleza existia para isso, para criar um ambiente seguro e confortável daqueles que ali dentro moravam. E nós então construímos essa fortaleza, impedindo que qualquer coisa de fora venha macular aquilo que ali dentro eu me sinto confortável. Só que a grande dificuldade é que quando nós nos fechamos para outra pessoa, e quando eu estou me referindo a sermos vulneráveis, eu não estou dizendo que nós vamos sair chorando pelos cantos, me entenda? Eu não estou dizendo que a partir de agora nós vamos estar contando a nossa vida para todo mundo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós sermos vulneráveis ao nosso esposo, eu estou falando de nós sermos vulneráveis à nossa esposa, eu estou falando de nós sermos transparentes às pessoas que estão perto da gente, que podem contribuir conosco. Eu estou falando daqueles que de fato têm condições de agregar alguma coisa para você, aonde você baixa a guarda e se permite ser conhecido, se permite contar das suas dificuldades, das suas fraquezas. Mas não, isso é perigoso demais, é capaz dele não gostar de mim. Uma coisa que nós não entendemos é que quando nós levantamos essa muralha, essa fortaleza para proteger as coisas feias de nós também distanciamos as coisas boas que nós temos dessas mesmas pessoas. Elas não conhecem o pior de nós, e elas também não conhecem o melhor de nós. O que elas conhecem é um personagem que nós decidimos viver, que ele se acomoda àquela situação, que ele se acomoda àquela realidade, e nós passamos a viver esse personagem. Nós criamos uma ideia daquilo que gostaríamos de ser e vivemos a partir daquilo, e de novo, a rede social, ela me permite impulsionar esse personagem, porque ali eu vivo o que eu quiser viver, ali eu posto o que eu quiser postar, e ali eu crio a minha imagem, a minha autoimagem, ela é projetada ali na rede social. Quando nós falamos de vulnerabilidade, a primeira coisa que vem na nossa mente, e acredito que seja o que você vai pensar quando eu digo seja vulnerável, a primeira impressão que nós temos é uma impressão de fraqueza, não é? De que somos fracos. Quando eu me torno vulnerável, a primeira impressão que me dá é que eu me torno fraco. Quando eu digo, e já vou voltar a esse ponto, quando eu digo que nós precisamos viver aquela vida comum, que nós passamos a ter aquela vida simples, aquela coisa de agradecer de manhã pelo dia, aquela coisa de tu olhar e dizer obrigado Senhor pela natureza, obrigado Senhor pela saúde, obrigado Senhor pelas coisas que eu tenho vivido, pelos filhos, obrigado por tudo isso. Quando nós começamos a dar valor a coisas pequenas, parece que nós apequenemos a vida, temos a impressão de que nós estamos vivendo uma vida muito pequena, parece que a vida ordinária, aquela vida comum, ela é uma vida pequena, apequenada. E nós então desprezamos essas coisas, que são nessas coisas que geram em nós alegria e felicidade, que são essas coisas que muita gente daria tudo para ter, nessas nós desprezamos, e começamos a viver uma realidade outra, distinta daquela do mundo perfeito, daquela da escassez, de que nunca tem o suficiente, de que tem uma casa, mas ela ainda não é a casa que eu gostaria de ter, porque eu sei que existem casas melhores, e tem. Não estou aqui de novo fazendo apologia ao pequeno, o que eu estou querendo tentar construir na gente é um conceito de vida, é um conceito de ser gente, de nós pararmos de viver a vida do outro e passarmos a viver a nossa. A fé, e aí trazendo isso para dentro da nossa realidade,
A fé, e principalmente essa fé cristã, ela é uma fé vulnerável. A fé menos a vulnerabilidade, ela é igual à religiosidade. E eu vou dizer de novo, a fé subtraída da vulnerabilidade, da transparência, ela é igual à religiosidade. E esse é o conceito que Jesus está criticando aqui. Ele diz: vocês se fecharam, e o texto que eu acabei não lendo, que é o início do capítulo 23, ele diz: vocês colocam roupas, longos filactérios, se vestem todos bonitinhos, criam toda uma estrutura, mas não, as pessoas não lhe conhecem. Vocês são guias de cegos. Vocês dizem para pessoas fazer determinadas coisas que nem vocês querem. Vocês acabam dizendo ou fazendo prosélitos que o estado deles é pior do que o anterior. Vocês convertem não-judeus em judeus e fazem do estado deles pior do que o anterior. E como isso pode ser possível? É porque antes essas pessoas, elas não conheciam Deus e elas viviam de qualquer jeito. E hoje Jesus diz: vocês pegaram elas e transformaram em pseudo-judeus, que vivem uma pseudo-religião, que vivem uma pseudo-fé, e o estado deles é pior do que antes, porque antes eles sabiam que estavam perdidos, hoje eles acham que estão certos. Antes eles sabiam que estavam de costas para Deus, hoje eles acham e acreditam que estão no caminho da salvação. E sabe o que isso me faz pensar? Do que é da nossa realidade quanto igreja evangélica. E por isso, e aí falando para nós aqui de casa, e a galera da internet obviamente, mas acredito eu que este seja um dos pontos que as pessoas acabam tendo o direito de nos criticar enquanto evangélicos, de apontar o dedo para a gente e criticar a fé cristã, que para nós acaba sendo um absurdo. Alguém criticar um evangelho tão amoroso, criticar uma fé que vive em favor do outro, criticar uma fé que se debruça para ajudar o outro e contribuir na vida do outro. E por que nós somos tão criticados? Porque uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é quem somos. Uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é aquilo que nós vivemos. Nós colocamos uma máscara de fé cristã, nós colocamos uma máscara de viver a realidade de vida, e nós entramos para dentro de Cristo, ou do Evangelho, e passamos a viver a nossa fé, e vivemos, e caminhamos, só que ninguém de fato conhece a gente, ninguém de fato entra aqui para dentro, e sabe quem somos. Nós entendemos a graça de Deus como aquele favor que vem ao nosso encontro quando nós estamos presos, quando nós estamos perdidos no pecado. Nós entendemos, por exemplo, o texto de Jesus quando ele fala: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, e nós entendemos isso perfeitamente num contexto de salvação, e nós dizemos: sim, você precisa de Jesus, sim, você precisa vir para o Evangelho, porque Jesus está olhando para você, Ele te ama, e Ele olha para você, você é aquele doente que precisa de Jesus. E nós não temos problema nenhum com esse texto, e falamos e evangelizamos pessoas, e aí então essas pessoas elas vêm para dentro da igreja, e elas reconhecem que elas são pecadoras, carecendo da graça de Deus, que todos somos pecadores, carentes da graça de Deus, e elas vêm para o Evangelho, elas levantam as suas mãos e adoram a Deus, e entregam as suas vidas a Jesus. E o próximo passo? Bom, o próximo passo é o seguinte: agora Deus, deixa comigo que eu vou mostrar para ti que eu posso levar a minha vida cristã, eu vou mostrar para ti que eu posso ser uma pessoa legal, eu vou mostrar para ti que eu posso viver a minha vida. E nós então já não conseguimos mais entender que nós continuamos ainda doentes, que continuamos ainda pecadores, redimidos pelo sangue, mas pecadores, carecendo da graça de Deus. E nós então criamos o conceito de perfeccionismo, nós criamos a ideia de que sim, somos perfeitos, e esquecemos de que Jesus não veio para os perfeitos, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes.
E de novo, eu não estou aqui fazendo apologia que nós venhamos a viver doentes o tempo inteiro, que nós venhamos a viver comprometidos com o pecado, que não é disso que eu estou falando. Quando nós falamos de graça, e Paulo diz isso, então se a graça ela vem, se a graça me alcança, e somente ela me alcança porque eu sou um pecador, significa que eu vou continuar pecando? Paulo diz, não! A graça, ela justifica o pecador, ela transforma o pecador. O amor de Deus te recebe do jeito que você é, mas Ele te ama tanto que não te deixa assim. Ele muda a tua história. Mas sabe qual é a dificuldade? É que a religiosidade, ela constrói essa ideia do sepulcro caiado. E nós criamos então a nossa roupa com todos os seus filactérios, com toda a estrutura religiosa, com toda uma vida totalmente estruturada dentro da religião, dentro dos padrões, e fazemos por fora. As pessoas nos olham e nos veem como aquele cara que vai na igreja. Ele vai na igreja, ele é crente, ele vai na igreja, mas por dentro nós estamos mortos, nós estamos sofrendo, nós estamos chorando, estamos sangrando. E aí de novo, que eu falei que voltaria ao conceito, quando nós falamos de fraqueza, nós temos dificuldade de entender isso. Quando falamos de vulnerabilidade, entendemos isso como algo fraco. Quando eu digo sou vulnerável, entendemos esse camarada é fraco. Mas na verdade Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E eu sempre brinco com isso, eu não sei você, mas quando eu me sinto fraco, eu me sinto fraco. Eu não me sinto forte. Quando eu estou fraco, eu estou mal, cara. Quando eu estou fraco, eu não tenho vontade de fazer nada. Quando eu estou fraco, às vezes, eu não tenho vontade de sair de casa. Já teve momentos... E eu vou... Ficou pior? Não ajudou nada. Tem mais? Isso aqui não é para homem essas coisas, cara. Para mulher servia, para homem não serve isso aí. Tinha que ser um pano. Podia ser até de chão, ela não é? Passa aqui, dá, resolvido, estranho. Enfim. Por que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte? E o contexto desse texto é o seguinte, quando eu sou fraco e reconheço a minha fraqueza, quando eu sou fraco e reconheço a minha vulnerabilidade, quando eu sou fraco e derrubo as muralhas que me protegem dentro da minha fortaleza, eu permito que Deus seja Deus na minha vida, e por isso então eu sou forte. Alguns anos atrás, eu não vou dizer quando, mas já era fase CTF. E eu vou contar isso para você, porque eu escrevi isso num capítulo, está saindo um livro. O Jim escreveu um livro sobre os valores, e o último capítulo fui eu que escrevi, e eu conto essa história nesse capítulo. Então, antes que vocês saibam pelo livro, deixa eu contar para vocês. Teve um final de semana, onde eu não estava, enfim, eu estava cansado, e naquele final de semana tinha evento, e eu, enfim, preguei no evento, e eu cheguei para pregar na CTF, como eu procuro fazer sempre, respondo aos convites que tenho, mas tento voltar sempre no domingo, às vezes não rola, mas tento sempre voltar no domingo para estar aqui e para estar com vocês, enfim, estar na minha igreja, né? Na igreja a qual eu faço parte. E assim foi naquele dia, e o culto que eu estaria participando aqui com a família CTF seria o 6º culto em praticamente 48 horas. Então eu cheguei extremamente cansado, eu estava bem cansado, e eu não estava bem emocionalmente, e eu entrei na minha sala, e fui chorar na minha sala. Entrei no meu gabinete e comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu estou cansado. E eu estava mal emocionalmente. De novo eu digo, emocionalmente eu não estava bem. E naquele dia eu disse, Senhor, eu não aguento mais. E era uma sequência de pressão que às vezes a gente sofre, que a gente vive no ministério. E aquele era um momento que eu estava vivendo assim. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu cansei. E eu não quero mais. Eu vou desistir de tudo. Vou abandonar tudo, já era. Eu não sei se alguma vez você já pensou isso na vida. Mas eu disse, chega, cansei. Eu estava... Sabe quando você fica assim, a sua vida, você sente que a sua vida está por um fio, mas aquele fio já está soltando aquelas fiapinhas assim, que tu diz assim, velho, se rebentar já era. Só que eu disse, cara, eu não vou esperar arrebentar. Eu vou parar. Só que eu tenho mais um culto para fazer, que é o de agora. Eu ainda tenho que pregar.
Então eu juntei todas as minhas forças, e disse: vai ser o meu último sermão. E eu vou fazer ele com zelo, eu vou fazer ele com graça, e vou tentar me dedicar a isso, mas eu tinha certeza antes de subir no altar que seria o meu último sermão. Peguei a minha Bíblia, peguei as coisas e fui. Já quase na hora de subir, eu comecei a subir, comecei a pregar. E naquele momento que eu comecei a pregar, às vezes quem é pregador vai se identificar com isso. Tem momentos que Deus ele toma conta. Tem momentos que Deus ele parece que ele assumiu o auditório, sabe? Que ele toma conta de tudo. E eu fui pregando e eu não conseguia seguir adiante. E eu fui pregando e tentei terminar e consegui terminar a minha ideia, o meu pensamento, mas eu disse: cara, eu não consigo mais continuar. Nós precisamos adorar a Ele. E eu chamei de volta o louvor e nós começamos a adorá-lo, e nós tivemos, talvez alguns vão lembrar desse dia, um dos momentos preciosos e talvez mais profundos de adoração que nós tivemos na CTF. E nós começamos a adorar e a adorar e a adorar e a adorar e a adorar, e ficamos ali talvez depois, no final, né, com aquela coisa de que tu faz aquele tananã para terminar, e nós ficamos quase mais 1 hora adorando ao Senhor. E eu terminei aquele culto ajoelhado, chorando, dizendo: Jesus, eu nasci para isso, eu nasci para fazer esse negócio, a minha vida foi destinada para isso, eu não consigo fazer outra coisa que não seja isso, eu não consigo viver de outra forma a não ser vivendo essa realidade. E naquele dia o que eu experimentei foi: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco e reconheço a minha fraqueza e digo: Pai, eu não consigo daqui adiante, a não ser que Tu venha sobre a minha vida, eu me torno um gigante. E nós tivemos talvez um dos cultos que marca a nossa história, porque Deus veio naquele lugar. Eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo talvez na força do meu braço e permiti que Deus fosse Deus na minha vida. Quando eu falo de fraqueza, de novo, eu não estou falando de nós sairmos chorando pelos cantos, para qualquer pessoa, para qualquer um. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de primeiro nós sermos vulneráveis com Deus, porque nem isso somos. Nós temos dificuldades de dizer para Deus que nós temos problemas. Nós temos dificuldades de dizer para Deus que nós temos situações que não conseguimos vencer. Nós temos dificuldade de dizer para Deus: Deus, eu estou com medo. Eu não sei como vai ser amanhã. E eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. A primeira pessoa que nós precisamos ser vulneráveis é com Ele. É sermos sinceros com Ele e dizer: eu preciso de Ti. O problema é que às vezes temos muita fé e não temos vulnerabilidade. E isso gera uma religião extremista, e por isso muitos de nós somos acusados de fundamentalistas, porque falamos um bocado de coisa, gritamos aos 4 cantos o que deve de ser feito, mas não temos vida, não temos essência, não tem coração, não tem lágrima, não tem ombro no ombro e chorar junto e dizer: cara, eu estou contigo. Eu também passei a mesma coisa. Eu também tenho dificuldades e problemas. Não, a gente vai levando. A gente vai levando. A gente vai levando no casamento, a gente vai levando com os filhos, a gente vai levando. A gente vai levando. E de repente, estamos de novo num baile de máscaras. Vivendo a vida, transitando em grupos, com relacionamentos, e aqui dentro falta algo, aqui dentro está faltando algo. Essa mesma doutora, ela diz que hoje, essa geração de hoje, é a geração mais viciada, mais obesa e mais endividada de toda a história da humanidade. E ela é tudo isso por uma simples razão: nós passamos a viver um mundo que não é nosso, a realidade que não é nossa. E quando
nós não temos isso, e não conseguimos atingir isso, esse mundo perfeito, eu me vicio, eu vou para a droga, eu saio dessa realidade, eu pulo para um outro mundo. Quando eu não tenho o que eu gostaria de ter, isso me gera ansiedade. E eu falei bastante pregações atrás sobre ansiedade, estávamos na Ágape ainda. Falava, ansiedade é excesso de amanhã no hoje, é excesso do futuro no presente, é isso que gera ansiedade. É aquilo que você não tem que gostaria de ter. Então, pelo fato do futuro não ter chegado no presente, você está ansioso. Esse conceito de escassez, esse conceito de nunca termos o suficiente, nunca temos alegria, paz, saúde, felicidade o suficiente, e que nós sempre andamos ansiosos, angustiados, isso nos impulsiona a uma vida de ansiedade. E de repente somos as pessoas mais obesas. E também somos os mais endividados. Porque eu quero ter o que as pessoas dizem que é importante ter. Nem que isso me arrebente. Nem que isso me faça me perder nas minhas finanças. Mas eu vou ter, cara. Todo mundo tem. Eu preciso ter. Nós perdemos a capacidade de talvez, no momento, olhar para dentro da gente e dizer, não, eu não tenho. Ou mais do que isso, eu não só não tenho, como eu não preciso ter determinada coisa. O que Jesus ele destaca no final desse texto de Mateus 23, quando ele critica duramente esse baile de máscara dos fariseus, ele diz o seguinte: assim também vós, verso 28, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de duas coisas: hipocrisia e iniquidade. Isso é muito sério. E agora me refiro exatamente a nós, igreja evangélica brasileira. Quando nós decidimos bailar nesse baile de máscaras, Jesus ele diz que nós passamos a viver duas coisas: hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia pelo fato de nós termos um discurso e vivermos outra coisa, de nós falarmos do que é certo e a nossa vida não condizer com aquilo que nós fazemos ou falamos. Hipocrisia. E a segunda coisa que Jesus diz e destaca é que dentro de nós tem iniquidade. Eu confesso que ao longo de todos esses anos de vida ministerial, de estar conversando com pessoas e ajudando pessoas, às vezes as pessoas sentam com a gente e dizem assim: pastor, não se assusta, mas a minha história ela é feia. E eu normalmente digo: querida, pode contar, cara, porque hoje eu já não me assusto mais com qualquer coisa. A gente já ouviu tanta coisa que eu não me assusto mais. Ao mesmo tempo que eu procuro no meu coração não tirar isso por comum. Deixa eu ver se eu me explico. Um dia um pastor contando para mim de uma determinada denominação, ele dizendo: naquela denominação é muito comum o pastor ter amante ou cair em adultério. E eu chorando, eu olhei para ele e disse: cara, não, nós não podemos tirar isso por comum. Por mais que isso seja fato, por mais que isso seja uma realidade, nós temos que lutar contra a que isso se torne mais um dado estatístico na nossa vida, na nossa realidade, na nossa fé cristã. Todas as vezes que nós ouvirmos que um pastor caiu em adultério, nós precisamos dobrar o nosso joelho e chorar e bater no peito e dizer: Pai, nos ajuda, alguma coisa está errada, nos perdoa, mas não permitamos que isso se torne por comum. Porque o dia que isso se tornar comum, porque o dia que nós começarmos a olhar essas coisas como dado estatístico,
Quando nós decidirmos bailar nesse baile de máscaras e não permitirmos mais sermos vulneráveis, isso acontece com ele, vai acontecer com ele, vai acontecer comigo, vai acontecer com um monte de gente, vai acontecer, porque é dado estatístico, é assim mesmo. Não, eu preciso dizer, não pode ser comum. Não, o pecado não pode ser comum no meio da igreja. Não pode. Eu preciso bater no peito e chorar. O problema é que quando a gente perde a vulnerabilidade, quando a gente perde a capacidade de poder chegar para alguém e dizer assim, cara, eu preciso te confessar algo, eu estou sendo tentado, mas não, é vergonhoso, eu vou ter que me expor, eu vou ter que colocar o meu lado podre, e aí então eu não falo para ninguém, não, e aí então eu me fecho dentro de mim mesmo, e eu crio aquela fortaleza, e o que acontece é que daqui a pouco, dentro dessa fortaleza tem duas coisas, tem hipocrisia e tem iniquidade, porque nós perdemos a capacidade de sermos transparentes, de sermos vulneráveis, de chamar o irmãozão, aquele que é parceiro, velho, e dizer, mano, ora por mim, cara, eu estou mal, eu estou sendo tentado, eu fui tentado demais a fazer tal coisa. E aí eu gosto, essa é uma frase, eu acho que é do Abe Hubner, ele diz, eu prefiro confessar a tentação do que pecado. Queira você gostar do sistema dele ou não, da metodologia dele ou não estou me referindo a isso, agora isso é uma baita de uma verdade. Eu prefiro confessar a tentação do que pecado. Eu tive sérios problemas com esse negócio, e um dia conversando com um grande amigo meu, eu disse, cara, eu estou mal. Porque a Bíblia diz em Tiago, que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque nós desejamos, nós cobiçamos e por isso somos tentados. E eu cheguei para ele e disse, cara, eu estou mal, porque tem umas tentação meia louca na minha cabeça, cara. E a Bíblia diz que eu só sou tentado pela minha própria cobiça, e eu estou mal, e eu preciso te confessar, eu preciso que tu me ajude, eu estou mal. E ele me disse, Anderson, é verdade, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, mas nem sempre. Jesus não cobiçou nada e também foi tentado. Jesus não desejou o pecado e foi tentado por Satanás. Às vezes Satanás ele envia setas, Satanás ele nos tenta. E se nós não procurarmos ajuda, se nós não permitirmos e sermos vulneráveis o suficiente para chegar a alguém e dizer, cara, eu estou com um problema, estou achando que alguém está se engraçando comigo no trabalho, estou notando que eu estou tendencioso a fazer determinada coisa, antes de qualquer coisa, quando começa a surgir, se nós não conseguirmos ser vulneráveis e procurarmos ajuda, novamente eu digo, Jesus afirma que no final, o caminho final, a linha, né, no final dessa linha, nós vamos encontrar duas coisas, hipocrisia e iniquidade. Por fora pode ser bonitinho, mas por dentro nós estamos com dificuldades. A minha oração nesse dia de hoje, meu desejo nesse dia de hoje, e o objetivo pelo qual eu compartilho tudo isso, mais do que ministrar ao seu coração, eu confesso a você que eu me debrucei sobre essa palavra e fiz com que ela fosse espelho para mim mesmo, para que a Bíblia me lesse, e você conhece o meu conceito sobre isso, para que a Bíblia me lesse, permitir que a palavra ministre ao meu coração, e que eu possa ser cada vez mais vulnerável às pessoas que de fato são importantes para mim, que eu possa ser transparente, que eu possa chegar e dizer para minha esposa, estou com uma dificuldade, eu estou com um problema e eu preciso compartilhar contigo, eu quero que tu me ajude, ora por mim. De poder me aproximar de pessoas e de líderes antes de pecar, e poder dizer, cara, nós estamos com dificuldade, eu estou com dificuldade, ora por mim.
Que possamos reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Querido, que nós venhamos a parar, eu vou dizer de novo, que nós venhamos a parar de viver uma vida de máscaras. Que nós venhamos a parar, chega, deu, de nós vivermos um personagem. Que a sua esposa possa te conhecer direito, que o seu marido possa te conhecer direito, que os teus filhos te conheçam. Que sejamos aquilo que papai sonhou para a gente, enquanto fé cristã. Uma fé relacional, totalmente dependente dele. Amém? Vamos ficar de pé.